Então, eu vou pedir para que o Edenilson... O seguinte, deixa eu explicar o estudo de hoje. A gente está ontem, na semana passada, estavam falando sobre a segunda besta, a que emergia da Terra, certo? Então, eu creio que você compreendeu aí, né, o que significa o seu conceito, só que a gente vai voltar esse estudo para que a gente possa destrinchar melhor e você possa entender. Ah, Gleice, você falou, deu a sua interpretação, mas não... eu tenho outra visão, eu tenho uma outra interpretação e eu queria que vocês pudessem explicar melhor, né, o que significa cada texto, né, o seu contexto, cada versículo ou palavra, né, para que fique mais claro e evidente para nós que estamos ouvindo aqui, até para os nossos irmãos da igreja. Então, queria que o nosso amigo Edenilson lesse a introdução aqui, voltando ao estudo da semana passada, e assim a gente vai fazendo aquele jogo de perguntas e respostas, tá bem? Então, é sobre esses e outros assuntos que nós iremos tratar ao estudo de hoje, e vamos para a primeira pergunta, né? Eu queria que o nosso amigo Leandro lesse o texto, né, de Apocalipse 13, o versículo 11, para que a gente possa tentar responder aqui. João vê agora uma segunda besta e de onde ela surge. Certo, Grace. Convido os queridos ouvintes a abrir a Bíblia junto conosco para conferir, né? O texto de Apocalipse 13, verso 11. Isso. Está escrito: E eu contemplei outra besta saindo da terra, e ele tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e ele falava como um dragão. Então, vimos, né, a semana passada que essa besta ela emergia da terra, como se fosse algo estranho, né? Ou como você vê uma planta, ela tivesse germinando da terra, e agora a gente vê uma besta sair da terra, né? Isso parece até cena de filme, né? E essa besta, ela não tinha mais 7 cabeças, mas ela possuía duas, né? Possuía uma cabeça, no caso, e possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, né? E aqui diz o seguinte: a segunda besta surge da terra, mas o que significa isso? Relembrando, a primeira besta, na lição anterior, surge do mar, mesmo sentido de água em Apocalipse 17, 1 e 2. E o mar simboliza densas populações, como está lá em Apocalipse 17, 15. Sendo assim, podemos concluir que terra representa então o oposto, né? Uma população escassa. Assim, a nação representada não surgiria, portanto, pela guerra, conquista e ocupação, mas se desenvolveria e alcançaria a grandeza numa região de poucos habitantes. O profeta viu esta nação emergindo, né, do grego anabainon, né, que significa crescer como uma planta, como eu tenho explicado aqui para vocês. Então, o interessante desse estudo, Gleice, é como uma nação que parece cordeiro vai falar como dragão. Como Isso dragão. É interessante, né? Tem uma aparência, né? Tem uma aparência de cordeiro, né? De cristandade, né? De uma liberdade, né? De protestantismo, né? Mas ao final vai falar como dragão. Como dragão. Como uma nação vai falar como dragão? Durante esse estudo a gente vai compreender isso. Exatamente. E Satanás não se apresenta realmente como ele é, né? Exatamente. Disfarçado. Para enganar as nações. Léo, Satanás, ele sempre vai usar poderes para, através desses poderes, ele implantar os seus desígnios, né, sobre a humanidade, né? Exatamente. E a gente também falou semana passada que os 4 animais da visão de Daniel, lá do capítulo, acredito que seja o capítulo 7 de Daniel, né? Exatamente. Que ele fala de 4 animais que representariam 4 reinos, né, que viria. E que esses 4 animais, também como a besta de Apocalipse 13, surgiu também do meio do mar, ou seja, de densas populações.
Mas a gente vê aqui que essa besta ela surge não do mar, mas de uma terra, né? Ou seja, de uma terra, né? De um poder que surgiria, mas onde seria em uma região em que não teria essa densa população, né? Ela De com muitas o tempo, pessoas. Gleice, pelo que a gente leu no texto, ela ia crescendo e se tornando um grande poder, né? Grande poder. E a gente vai ver aqui realmente que poder e que nação e que reino seria esse, né, que surgiria de uma terra que escassa. É o que a gente vai ver logo mais. Eu queria fazer a segunda pergunta. Quantos chifres possui a besta e o que eles representam, né? Agora a gente vai ver o que eles representam, né? Eu queria que o Leandro, né, tá com a Bíblia aberta aí, Everton? Então, leia novamente o versículo 11 de Apocalipse 13. O versículo 11 de Apocalipse 13. Quer que eu leia aqui, Gleice, que já está já aberto aqui? Não, ele tá com a Bíblia aberta ali, lê pra gente. Apocalipse 13 e 11. Isso, para quem quiser nos acompanhar, Apocalipse 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como um dragão. A segunda besta possui 2 chifres, como de cordeiro. O chifre significa poder, rei ou reino. Aqui, ocorrência da palavra cordeiro refere-se a Jesus. Então, chifres como de cordeiro né? simbolizam um poder governamental, gentil, quase cristão. Quase É cristão. o que a gente acabou de falar, né? Tem aparência de cordeiro, né, de cristandade, né, como a gente tem falado, né? A gente sabe, Gleice, quando a gente vai para a história, que houve uma perseguição muito grande, né? De 1260 anos de supremacia papal. Uhum. E muitos dos pais peregrinos, eles fugiram das perseguições e os nossos pais peregrinos pegaram um navio, né? Que o primeiro navio que eles pegaram se chamava Speedway, Uhum. que ali eles atravessaram o oceano e chegaram até os Estados Unidos. Até a Terra das Américas. Até as Terras das Américas. E quando eles chegaram ali nos Estados Unidos, eles Colonizaram ali no colonizaram e país, fizeram né? tipo um pacto, né? Uhum. Uma nação De liberdade, de né? liberdade, uma nação sem rei Sem e uma rei, igreja né? sem papa. Ok. Tudo ao contrário daquilo que eles estavam vivendo, né? Exatamente. Com as perseguições que eles estavam sofrendo com os países lá da Europa. É isso mesmo? Exatamente. Então, agora é interessante, quase que cristão, né? A Bíblia fala que a gente deve ter cuidado com os falsos profetas, né? E os falsos profetas, eles não chegam e dizem assim, olha, eu sou falso profeta, tô pregando para vocês uma mentira. Não, eles vêm pregando uma verdade, mas que também mentira, né? Uma verdade misturada com mentira, justamente para enganar as pessoas, né? A Bíblia também fala que a gente deve provar, né? Pelos seus frutos os conhecereis. E tem aqueles, que a Bíblia ainda continua mencionando, que muitos andam disfarçados como ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Então, a gente está vendo aqui um poder que em uma face se apresenta como cristão, como Cristo, né? Mas que fala como dragão. E a gente vai ver o que significa essa questão do falar como dragão. Hoje o mundo em si, eles conhecem os Estados Unidos, isso aí a gente vê em redes sociais, em todos os noticiários, e os Estados Unidos é conhecido como o país da liberdade, né? Isso. É tanto que tem a estátua da liberdade lá, representando essa liberdade que eles impõem lá. Só que vai chegar um momento na história que as coisas vão mudarem, né? Essa nação vai deixar de ter a aparência de cordeiro e agora ela vai falar como dragão, E vai né? começar Ela a falar impor, como dragão, né? No caso, ela vai impor leis, né? Que vai mudar a Constituição. Exatamente. Continuando aqui, diz: os chifres não têm coroas, como o grande dragão vermelho, e a besta como o corpo de leopardo.
Isso significa que não haverá nem papa nem rei, mas uma república ou um poder democrático. O fato de ter 2 chifres pode ser uma alusão à liberdade civil e também religiosa. Os Estados Unidos da América preenchem acuradamente as especificações desta profecia. A América foi fundada sobre princípios de liberdade religiosa. O artigo 4 da seção 4 da Constituição Americana diz assim: uma vez que cada pessoa tem o direito de escolher sua própria religião, sem o preço da discriminação, nenhum teste religioso jamais será requerido como forma de qualificação para qualquer cargo ou função pública nos Estados Unidos, né? Então, continuando, a besta de 2 chifres deveria emergir da terra após a primeira besta emergir do mar. Quando ocorre a ferida mortal da primeira besta, em 1798, que nação do mundo estava em franca ascensão. Então, após a ferida de morte que essa 7ª cabeça recebeu em 1798, eu pergunto para você, qual outro poder, né, império que surgiu nessa época em que veio a dominar, ser uma referência para todas as nações? Qual é a nação mais poderosa que a gente obtém hoje, né? Seria a China, a Rússia ou os Estados Unidos da América? Ô Gleice, quando às vezes a gente fala esse assunto, as pessoas podem se perguntarem, né? Como vocês têm certeza que esse poder representa Roma, nas suas 2 fases, né, imperial e papal? É simples, todo livro de história conta esses É só ir relatos, para a história, né? É só ir para a história. A história não mente. A história não mente, porque a gente tem um método de decifrar profecias historicista, né? A gente junta a profecia com a história, e aí a gente chega no denominador, né? Se você for na história, você vai ver que poder que sofreu essa ferida mortal e que poder hoje que está se restabelecendo a cada dia, para se tornar mais uma vez a cabeça do mundo, né? Isso, isso. E quando fala a expressão assim, falava como um dragão, né? O que isso significa? O que significa? A besta que parecia um cordeiro agora começa a falar como um dragão. Como fala uma nação, um governo? Fala por meio de suas leis. De acordo com essa profecia, aqueles que obedecem à lei de Deus podem esperar perseguições, mesmo nessa república de liberdade, o qual por muitos anos tem sido um refúgio para os perseguidos. Quando esta besta falar como um dragão, isso quer dizer que sua natureza muda de cordeiro para dragão, e que ele faz o mesmo tipo de obra do dragão que veio antes dela. Antes dela, isso, exatamente. Agora, a gente já deu algumas características aqui, né? Como é os Estados Unidos, a liberdade que se tem lá para você adorar da forma que você achar melhor. Só que vai chegar o tempo que eles vão mudar a Constituição, né? Vão mudar a Ô, Gleice, Constituição. o que é interessante é que a gente está vendo isso acontecer nos Estados Unidos. Exatamente. A gente está vendo Cada dia que se passa, os protestantes de lá pedirem, apelarem, né? apelarem cada dia para que novamente a igreja se una com o Estado, né? Porque lá existe essa separação, né? E a gente viu até um fato recente. E foi esses vai ser dias, através dessa união, né, que vai isso, que vai ser trazer imposta as leis. as né? leis. Ok. Eu vi esses dias, eu acho que muitos aqui acompanharam, principalmente aqueles que gostam de profecia, que teve um relato de um carteiro lá, né, que entrou, não sei se foi na Califórnia, que ele entrou reivindicando que ele não queria mais trabalhar no domingo por conta da sua religião, né? E ele queria que ali o fórum da sua cidade desse favorável a ele para ele parar no domingo e não trabalhar mais. Só o que foi que aconteceu? O fórum da sua cidade não acatou. Acatou, né? Acatou. Só que ele foi para onde? Para o Congresso americano. E lá no certo. Congresso americano ele teve o voto absoluto para ele parar no dia de domingo
e seguir e adorar o seu E Deus. quando isso acontecesse, claro, os demais trabalhadores de funções, empresas iriam reivindicar o mesmo, né? Porque a gente viu que E uma lá lei seria estabelecida. muitos reclamaram, né? Se eles pararem no domingo, a gente vai ter que trabalhar no lugar deles para cumprir a função deles. Aí, através disso aí, vai começar a parar todos, né? E através disso, a lei vai ser imposta. Exatamente, exatamente. Ações, quais são suas ações da segunda besta? Vamos continuar lendo o texto de Apocalipse 13, agora o verso 12 e o 13, né? O que faz esta segunda besta ou poder? O que ela faz? As suas ações, verso 12 e o 13, eu queria que o Leandro lesse aqui pra gente, o verso 12 e o verso 13. Certo, Gris. Nos diz assim: E ele exerce todo o poder da primeira besta antes dele, e fez a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal estava curada. E ele faz grandes maravilhas, a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra, à vista dos homens. Muito bem, muito bem. O texto diz o seguinte, que revela a segunda besta com a aparência de cordeiro, como já vimos, passou a exercer toda a autoridade para fazer com que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira besta, que teve sua ferida curada e também operasse grandes sinais. Como poderia ser possível tamanha mudança, né? Então, a gente viu que a sétima cabeça ela sofreu um golpe como de morte, né? O poder eclesiástico perdeu o seu poder, né? Autoridade, né? Vemos a nação americana agora subir como uma superpotência, e essa nação vai dar autoridade à primeira besta para que possa exercer o seu poder, né? Aqui diz, os protestantes fundamentalistas costumavam insistir na separação entre igreja e Estado. Atualmente, existem organizações que estão exigindo regulamentações morais patrocinadas pelo governo. Em cumprimento à profecia, vemos os Estados Unidos começando a exercer o seu poder político para impor uma religião que opunha os 10 mandamentos. Ia falar? Não. Então, e muitas pessoas olham para o cenário de hoje e vê que essa situação, o que vai ocorrer futuramente, seria quase que impossível, né? Ô, Gleison, agora eu vou falar um pouquinho, viu? Pode falar. Muitos olham para nós adventistas Uhum. e falam que a gente está sonhando com isso, né? Isso, como é que vai acontecer isso, né? Só que quando a gente olha para o cenário mundial hoje, foi o que eu estava comentando antes, Ok. a gente está percebendo que tudo caminha a Tudo passos caminha, né? largos para isso exatamente, acontecer. né? Então, quando isso acontecer realmente, que a gente está às portas, Uhum. essas pessoas que falam que a gente está sonhando com isso, como vai ser as reações delas? Exatamente. Se vocês não for perder o raciocínio, vocês me der licença. Ok, pode Eu ir. queria avisar aqui para o pessoal que a gente faz um estudo sobre Apocalipse e Apocalipse ele tem vários termos diferentes do que a gente está acostumado. Talvez você chegou agora, talvez você não está conseguindo acompanhar a gente, você quer tirar uma dúvida, você pode tirar a sua dúvida. Entre em contato com a gente, manda mensagem. O Isso. WhatsApp da rádio, eu vou repetir de novo para você que quer ouvir, que quer perguntar, que chegou agora. É 81-31-3416. 81-31-31-3416. Muito bem, Everton. Pode continuar, Luiz. Pronto. Então, no final, eu conversando com um amigo meu, muito inteligente, conhecedor das profecias bíblicas, e eu pedi para que ele pudesse, para que ele desse a sua opinião como é que seria o cenário do tempo do fim, como é que seria imposta a marca da besta, como é que seria a perseguição, se viria de qual governo, né? E eu queria deixar esse comentário, não para agora, mas para o final. A gente vai chegar nesse ponto, a gente vai comentar sobre isso, e no final eu queria deixar o comentário dele aqui, que ele mandou pelo WhatsApp, né, só para complemento daquilo que eu tinha como base, né, e ele trouxe uma luz que é extraordinária para o cenário que nós estamos vivendo hoje. Por isso eu quero
peço aos nossos amigos ouvintes aí que fiquem até o final e realmente acompanhem a programação de hoje, que está muito importante. Eu quero continuar aqui explicando, né? Eu quero fazer outra pergunta, né? Em homenagem à primeira besta, o que esse segundo poder pede aos habitantes da Terra que façam, né? Vamos relembrar o seguinte, vamos falar sobre a ferida mortal no ano de 1798, como a gente tem falado aqui, né? Ao terminarem, lembra dos 1260 anos, né, de poder perseguidor, né, em que um poder religioso perseguiu os cristãos durante todo esse período da nossa era histórica, né, do passado, né? Vocês lembram aqui? Onde o general Napoleão Bonaparte prendeu o Papa Pio VI, né, cumprindo assim a profecia de uma ferida mortal ao papado, Apocalipse 13, verso 3. O código de Justiniano foi anulado e o papado desapropriado dos 5 estados que este tinha no centro da Itália. Seus poderes temporais foram tirados, né? Então aí se cumpre a profecia, né? A ferida foi tão profunda que parecia que o papado não se recuperaria mais dela, né? Antes era um poder que tinha muita força. Para você colocar um rei, né, um presidente assim para poder governar uma nação, teria que pedir permissão para o Papa. O Papa, ele só assumiria o poder de uma nação se recebesse a bênção do Papa. Hoje as pessoas escolhem os seus presidentes, os seus magistrados ali, sem a intervenção de igreja nenhuma, né? Mas antes era diferente. E quando isso aconteceu na história, ela perdeu o seu poder, mas, no entanto, vem ganhando força nesses últimos anos, em que a gente vai ver aqui. Então, o Papa Pio VI foi levado para cativeiro, né, e seus sucessores se auto-recluíram no cativeiro, negando-se a aparecer em público até que lhe restituíssem os poderes temporais. Então, o início da cura da ferida mortal, quando isso ocorreu, né? Você for lá para 1929, por exemplo, Benito Mussolini assinou a célebre concordata com o papado, dando-lhe os 44 hectares que hoje constituem o Estado do Vaticano, recuperando-se assim um poder temporal dos papas. Desde aquela época voltaram a mostrar-se em público com poder e popularidade crescente, onde havia perdido. Hoje agora a gente vê a popularidade que os papas hoje têm. É só você ver, né? Só ver cada lugar que ele for, como é que eles visitam, né? Eles são visitam, bem prestigiados, né? Homenageados, né? aclamados, né? Por pouca gente? Não, multidões. Por multidões, né? Então, desde aquela época voltaram a mostrar-se em público com poder e popularidade crescentes, fazendo viagens pelo mundo e sendo aclamados por multidões, inclusive em países protestantes como os Estados Unidos, né? Entendemos que com este evento teve início a cura da ferida de morte. Quando ela for totalmente curada, toda a terra, como diz em Apocalipse capítulo 13, verso 3, vai se maravilhar seguindo a besta. E quais são os sinais? Os sinais, né? Os Estados Unidos têm sido chamados de terra das maravilhas, toda terra da ciência, da invenção e da produção em massa, o mundo do aprendizado, da cura, da velocidade, do glamour insuperável, terra da liberdade civil e religiosa. Tais sinais fazem com que as pessoas acreditem que possuem a bênção de Deus e serão guiadas por ela. Então, por uma nação em que as pessoas vão aclamar como a terra da liberdade, né, como a terra do protestantismo, né, a favor das liberdades religiosas, a favor da cristandade, a favor da família, a favor da religião, mas, no entanto, vai ser a partir daí que vai surgir as perseguições, né, e também o decreto, né, a marca da besta será imposta. É um poder, Gleison, que eles tentam de todas as formas mudar a sua cultura e o jeito de você pensar. Quando eles não conseguem fazer isso, aí eles começam a impor as perseguições, né? Exatamente.
E a pergunta agora que eu faço é em homenagem à primeira besta, o que este segundo poder pede aos habitantes da terra? Queria que Everton agora lesse o verso 14 de Apocalipse 13, né? Verso 14 de Apocalipse 13. Certo. E engana os que habitam na terra com sinais que lhes foi prometido, que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizeste uma imagem, a besta que receberá a ferida da espada e vivia. Então a gente vê aí, né, que seduz as nações, os que habitam sobre a terra, né, por conta dos sinais que eram operados, né? O verso anterior faz grandes sinais de maneira que faz até fogo descer do céu, né? Verdade. Vocês lembram quando Cristo falou, né, que Cristo, né, aparecerá fazendo sinais, né, Sinais e maravilhas para enganar. Só que ele fala, no entanto, não saiais, né? Não saiais, né? Não acrediteis, né, em suas palavras, nos seus sinais. Vai imitar até a volta de Cristo. Vai imitar até a volta de Cristo. Satanás, É interessante que o Leandro tocou num ponto muito importante. Ele não vai ter assim, como é que eu posso falar? Deus, ele não vai permitir que Satanás imite totalmente a volta dele. Porque a gente sabe que Cristo virá em glória e em majestade. poder, majestade, com todos os seus anjos, todos né? os seus anjos. Com clangor de trombeta, né? Clangor de trombetas. Porque se Deus permitisse que Satanás imitasse 100% a volta dele, seria muito complicado, né? Seria muito complicado. Muito complicado. Então, Como Deus, o Espírito de Profecia fala que Deus não vai permitir. Mas Satanás virá como Cristo, né? E muitos vão acreditar. O conselho é que todos leiam a palavra, é que todos tenham comunhão com o Espírito Santo. Gleison, eu já cheguei Isso. a ver pessoas conversarem comigo e dizer assim, Uhum. não, mas muita gente já ouviu falar sobre o anticristo, muita gente já ouviu falar sobre Satanás. Quando ele vir, ninguém vai ser enganado. Você não vê a quantidade de gente que já viu? Isso é muito falado já. Mas a gente tem que colocar um ponto muito importante. Quando Satanás vier, ele não vai vir na sua forma como ele é, né? Ele vai vir como um anjo que foi expulso do céu, um anjo de glória, um anjo caído. Ele vai personificar Cristo, o próprio Cristo, né? Exatamente. É tanto que ele vai fazer milagres. Falando palavras mansas. Ô Everton, hoje a gente vê muitas pessoas procurarem, isso aí a gente percebe, igrejas que façam o quê? Milagres, exatamente, né? Pessoas às vezes não vai nem à procura de Cristo como foi antes, né? Muitos acompanhavam Cristo, mas por quê? Porque Cristo fazia milagres. Isso. Mas exatamente. Pela pessoa, multidões o seguiam pelos milagres que ele realizava. Pelo que Deus realizava na vida deles. Muitos hoje estão no mesmo caminho, vão para algumas igrejas pelos milagres que lá, pelas promessas. Você vai ter não isso, vão, não você vão vai ter pela a palavra verdade, se o pastor está falando uma coisa verdade ou mentira, mas, poxa, ele está me prometendo um milagre que eu vou ser curado disso, eu vou. Muitas dessas religiões, Everton, às vezes nem lê a Bíblia. Eles ficam só falando, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Agora imagine um ser que vai vir imitar a vinda de Cristo, que vai agora começar, Gleison, a fazer vários milagres. E a gente Se você não tiver uma base bíblica, você vai ser arrastado facilmente. E a gente não está falando desses falsos cristos que tem por Não, aí, de né? jeito nenhum, Que vai ser o o próprio inimigo de Deus, Satanás, né? Colocam em suas cabeças de que ele é o Cristo tal, e que as pessoas devam seguir eles, né? Não tem... E tem até popularidade, né? Encontramos um na Rússia, até no Japão, temos até no Brasil a gente tem um também. Nos Estados Unidos tem também, entendeu? Só que dessa vez vai ser não uma pessoa que vai ser influenciada pelo próprio Satanás, mas sim o próprio Satanás vai se personificar de Cristo para poder enganar as nações. E agora vai fazer milagres. Em inglês, Everton. Você tem, por exemplo, vou dar um exemplo, uma pessoa que você ama muito, está enferma.
em cima de uma cama, sofrendo há muitos anos, e essa pessoa chega e te levanta da cama, vai ser um engano bem... Vai ser. E a gente vê as nações doentes, né? A gente vê tantas pessoas hoje em dia que a doença se multiplicando, surgindo cada doença que a ciência tem procurado descobrir e ele vai operar maravilhas e milagres e as pessoas o Cristo, né? Ele, rapaz, como é que a gente pode dizer que ele é do inimigo, né, contra Deus se ele ele faz tá trazendo essas bem. E maravilhas? mesmo que você conheça a verdade, é nossa responsabilidade, amigo ouvinte, explicar para os nossos parentes, explicar para os nossos amigos a verdade, o que você conhece. Assim como Jesus disse, ide e fazei discípulos. Isso. Para que você possa ensinar e que as pessoas não caiam no engano. Verdade, Everton. Ok, no final, queria realmente dar esse cenário para você com um comentário do nosso irmão aqui, que logo mais a gente vai estar passando aqui para vocês, já partindo para o final do nosso estudo. Chegou aí, Everton, eu tinha mandado pelo WhatsApp. Chegou 3 horas. Ok. Não foi? Pronto, foram 3, né? Tá ótimo. Ok. A pergunta aí tem aqui é perseguição e pena de morte, né? As pessoas são levadas a adorar a primeira besta. Olha, vai ser um poder que vai dar autoridade à primeira besta para que as pessoas prestem adoração, né? Essa adoração não é no sentido de eu me ajoelhar, me prostrar e adorar ele como um Deus. É quase isso, mas prestar uma homenagem, né, à autoridade e poder para que essa primeira besta possa exercer seu poder, né, possa conduzir as nações. Essa adoração significa submissão à autoridade daquele a quem presta reverência, né? Este é o retrato que a profecia fornece da adoração dedicada ao papado pelos chamados protestantes. No ato de impor uma adoração, este poder se coloca no lugar de Deus, único, ser digno em todo o universo de ser adorado. Pergunta que eu faço agora, qual a consequência para todos aqueles que não adoram a besta, né? Quem leu a última foi Leandro ou foi o Everton? Leandro. Então o Everton vai ler agora o verso 15, né? Verso 15. Qual é a consequência para todos aqueles que não adoram a primeira besta? E lhe foi concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que adorassem a imagem da besta. Então, essa imagem, Edenilson, que fala aí, é literalmente uma imagem como o rei Nabucodonosor lá em Babilônia erigiu para que as populações adorassem. Seria essa imagem, não, né? Não seria não. A A gente lembra que lá em Daniel, né, quando Nabucodonosor ali ergue a estátua, todos aqueles que não se curvassem a ela, seria jogado na fornalha de fogo, né? Uhum. E daqueles que estavam ali presentes, só 3, né? Que foram os amigos de Daniel. Pouquíssimos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que na realidade seus nomes são Misael, Ananias e Azarias. Exatamente. É como eu falei, né? Eles tentam mudar de qualquer forma a identidade, né? Mas esses jovens, eles tinham uma ligação direta com o Deus Eterno e não se curvaram diante da estátua. Só que nos últimos dias, quando for imposta, né, a pena de morte, muitos já vão estar tomada a decisão de que lado vão estar, viu, Gleison? Uhum. Porque aí, nesse momento, já tem sido lançado a oposição à lei de Deus, que a gente sabe que... Qual é o selo de Deus hoje? Lá em Ezequiel, fala Ezequiel sobre 20, isso, né? 20. 20:12, que Deus ele tem um dia especial que ele colocou para que todos adorassem. Exatamente. Só que nos últimos dias, como vai ser imposta essa imagem? Como eu vou adorar? Exatamente, vai ser imposto outro dia, no qual muitos... Ao contrário daquilo que Deus pediu. Ao contrário daquilo que Deus pediu. Para que o seu povo adorasse a ele, né? Aí vão adorar no dia estabelecido por homens. Não pelo próprio Deus. Exatamente. Então, quando eu paro nesse dia,
quando eu paro no domingo para adorar, achando que eu estou adorando a Deus, eu estou prestando uma homenagem a um poder, Há um poder, né? que mudou a lei de Deus. Que vai se levantar e dizer, não, foi mudado, né? Exatamente. A gente sabe... Uma mentira, A gente né? sabe que quem mudou, quando a gente vai ali para a história Pra das própria 7 história. igrejas, né? Aham. Que Constantino ali se converteu, entre Converteu, aspas, né? ao cristianismo. Ele trouxe suas doutrinas pagãs para dentro do cristianismo, Exatamente. né? Então, ele impôs o domingo, como todo mundo sabe, o dia do sol, né? E muitos cristãos, agora, para não ser perseguidos mais, Gleison, eles foram de encontro à lei que Constantino tinha colocado. Mas poucos se opuseram à lei, às suas leis, né? E os que se opuseram às suas leis, eles foram perseguidos. Mesma coisa vai acontecer nos últimos dias, antes da vinda de Cristo. Eles vão impor novamente, com a união das duas bestas, a primeira que sobe do mar e a segunda que sobe da terra. Quando acontecer essa união, vai ser imposta novamente uma lei que o mundo vai ter que parar no domingo para adorar. A partir desse momento, aqueles que não quiserem se unir a essas leis e fazer o que os homens querem, serão considerados eles vão dissidentes, ser perseguidos, né? E mortos. Exatamente. Então, quando o verso que o Everton leu diz que ele foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta, né? Remete àquela besta que perseguiu os cristãos durante os 1260 anos, né? De perseguição, de supremacia. Então, essa imagem, né, que diz aqui que cuja ferida mortal foi curada, né? Então, é uma imagem, uma representação daquilo que ela foi no passado, que se tornará a ser no futuro, né? Para que não só a imagem falasse, agora tivesse o poder e a autoridade de comunicar aos habitantes da terra, para que elas sigam, né, esta besta, no qual a gente já falou, né, no Apocalipse 13, né, nos primeiros versos, né, como ainda fizesse morrer, olha só, morrer quantos não adorassem a imagem, né, que foi posta ali, que foi imposta para todas as nações, né? Como é que isso vai ocorrer? No cenário do mundo hoje, as pessoas veem como algo impossível, né, aos governos que estão dominando hoje, que é totalmente contrário à cristandade. E um governo, um poder, um regime hoje que está dominando o Brasil e o mundo, né? E as pessoas perguntam, não, como é que isso vai acontecer, né? Como é que vai dar poder aos protestantes, né? A religião de exercerem esse poder. Então, eu peço novamente... A gente sabe, Leis, que tudo para chegar a um denominador tem que acontecer alguma coisa, né? A gente sabe que o mundo hoje está um caos, né? Exatamente, está um caos, né? E vai se tornar pior a cada dia, vai se tornar pior a cada dia. Então vai precisar de um Salvador. Vai precisar de que mude a forma de governar o mundo, né? E que seja mudado essa forma, né, que é governado o mundo, que está trazendo e tem trazido caos e que irá trazer um caos para a humanidade e que todos vão precisar de um salvador, como o Edenilson falou. Ok, vamos partir para o final aqui. O que representa esta marca da besta que todos devem possuir a fim de comprar e vender, né? Eu queria que agora Leandro agora que vai ler, né, o verso 16 e o verso 17, partindo para o final aqui do nosso estudo, verso 16 e o verso 17. O que representa esta marca da besta que todos devem possuir a fim de comprar ou vender? Apocalipse 13, 16 e 17, não é isso? Isso. Diz assim o Senhor: e ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, e ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que nenhum homem possa comprar ou vender,
a não ser aquele que tiver a marca ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Então, vai fazer com todos adorem a besta e as pessoas que não a adorem ou recebam a marca, né, ou o número do seu nome na sua mão, na sua testa, não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder negociar, né? Vai no supermercado, tá com a marca aí, né? Não tô, então não pode, né? Ou seja, Cristo, não vou viver pela fé, né? Vamos ver, o justo viverá aqui. pela fé. Eu queria Pode- ler dois Justo textos. viverá pela pode fé. ler. Ezequiel, quem está nos acompanhando aí, se quiser marcar, pode marcar, Ok. abrir suas Bíblias. Ezequiel 20:12 fala assim: Além disso, eu também lhe dei os meus sábados, Isso. para ser um sinal entre mim e eles, para que eles pudessem saber que eu sou o Senhor que os santifica. Agora eu vou ler o 20. Uhum. E santificai os meus sábados, eles serão um sinal entre mim e vós, para que possa saber que eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui a gente viu que Deus tem um sinal, ele tem um selo. Então é um selo, né? Qual é esse selo? Esse- O sábado. Aham. O sábado é o selo de Deus. Quando eu paro no sábado para adorar o Senhor, eu estou falando que o Senhor é quem supre minhas necessidades e eu sou dependente totalmente dele. Eu acho muito. Se Deus tem um sábado como um sinal entre ele e o seu povo, qual vai ser o sinal dos homens? Qual vai ser, vamos colocar assim, qual vai ser o sinal dos homens que vai impor essa lei nos últimos dias? Eu acho muito importante isso, Denilson. Tu pode repetir, por favor, o versículo? O de Apocalipse que fala sobre a besta e o do sábado que fala sobre o sinal. O Apocalipse que fala sobre a besta, né, o que Léo acabou de ler, que é Apocalipse 13, 16 e 17, e o que fala do selo de Deus, que é um sinal entre o seu povo, é Ezequiel 20, 12 e Ezequiel 20, 20, né? Então, Deus, ele tem um sinal que faz a separação do seu povo com o mundo. Aí quer dizer que o sábado é uma tipo uma marca, é um selo que Deus tem para com o seu povo. Exatamente. Aí, isso está constituído lá no quarto mandamento dos 10 mandamentos, não é isso? Aí quer dizer que quando ele diz assim, o Senhor teu Deus, né? Ele traz aqui um título, né? Isso. Né? Ou função. Quando fala assim, o Criador, né? Porque em Exatamente. 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, então ele está trazendo um título, né? Uma função de Criador, né? Que o Senhor é o Deus, né? E que ele é o Criador, né? E também fala da sua jurisdição, né? Que ele criou o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Ou seja, tudo é de Deus. Tudo Ele pertence a Deus, né? Ele se impõe como Deus e ele diz que ele te deixou uma marca. Isso. Importante, Everton, que ó, eu vou ler novamente, Ezequiel 20, 20. Santificai os meus sábados, eles serão um sinal entre mim e vós, para que possas saber que eu sou o Senhor vosso Deus. Eu acho Que eu sou o seu vosso Deus. Porque tem gente que ainda está preocupado com o 666. Tem gente que ainda está preocupado com o número da besta, sem saber o que é que vai ser isso. Tem gente que está aguardando alguma coisa chegar e não sabe o que é essa coisa. Verdade. Então, Deus, ele tem um povo que guarda, Que preserva. que né? preserva o quarto mandamento da sua lei, em extensão toda a lei, né? Então, Porque aqui a gente tem que colocar esse ponto que é fundamental, não é só o sábado, é Uhum. toda a lei de Deus. É toda a lei Então de Deus, Deus vai ter um povo, porque quem tropeça em um só ponto se torna culpado de Isso. todos. Tem que ser todos, né? todas. Então a gente vê as características do povo de Deus nos últimos dias sobre a Agora- terra. Aqueles que não vão abrir mão de forma alguma de ser obediente ao Deus Todo-Poderoso e guardar a sua lei. Agora, se lá na Bíblia diz que o sinal da besta é o 666, como é que vocês estão me dizendo que o símbolo de Deus é o sábado? Como a gente tem falado, né? O selo ele tem 3 principais elementos, que é o nome do seu governante, certo? O seu cargo e a jurisdição ou domínio que ele exerce. Então, a gente identifica aí que um selo é constituído por esses 3 elementos
que está exclusivamente no quarto mandamento. Quando você tira o quarto mandamento, você tira o Criador, você tira o dono do universo, né? E a quem você deve adorar, né? Então, o selo da besta, ele é o oposto, Ao né? selo de Deus. Não é que ele seja o oposto, mas ele traz características semelhantes, porque é isso que Satanás sabe fazer, é imitar tudo aquilo que Deus faz, ele imita, né? Então ele vai trazer, logicamente, um dia em que as pessoas adorem como um dia sagrado, né? Que as pessoas pensem que esse dia é um dia de adoração, pensem que esse é um dia para ser reverenciado, quando na verdade está em contradição com o que a Bíblia fala. E uma coisa importante do 666, Everton, é que as pessoas têm que se alientar que não é o 666, não é uma pessoa. Uhum. Não é, por exemplo, como muitos diz, que era a marca da besta, o 666, era a vacina, era um código de barra e por aí vai. Um chip, né? Um chip. A gente tem que se salientar que o 666 é um poder que vai impor as suas leis nos últimos dias para que as pessoas possam, através das suas leis, reverenciar e adorá-lo. Exatamente. Então, vamos falar da marca da besta. Então, e só para a gente concluir, finalizar, e a gente coloca aqui o comentário do nosso irmão, só para ele explicar aqui como é que se vai dar esse cenário, né, para o fechamento e para as perseguições, né, ser impostas essas leis. Né? Porque até então, Edenilson, eu tinha pessoas que tinham a interpretação de que o 666, né, estava relacionado, né, ou seria a pessoa do Papa, né? Porque isso, ele vinha trazendo o título, né, acho que é Vicarius Filii Dei, né, que em números romanos, se você pegar esse nome, né, que é composto na faixa, né, que os papas usavam, né, em números romanos, vai dar o número 666. Aí as pessoas dizem, tá vendo aí? É o Papa, não tal? Isso, mas a gente não está querendo dizer isso. Não. Porque a gente está falando a gente tem outro tipo de interpretação. Né? É um poder. É um poder que vai dominar. É um sistema que vai dominar. Independente de se for Francisco, se for Pedro, se for João. É o poder, no geral, o poder que vai impor. Então, vamos voltar um pouco na história, né? Vocês lembram Nabucodonosor, rei da Babilônia, quando ele exigiu ser adorado por uma imagem de ouro, né? Isso, então, exatamente. veja a arrogância, né, do homem, né, de levantar uma estátua sua para que todos os povos adorassem, né? Satanás levará o mundo a adorá-lo. Com exceção, é claro, de um grupo de pessoas que não aceitará adorá-lo, como os amigos de Daniel, né? As bestas do Apocalipse são uns instrumentos satânicos, né, que Satanás vai usar para impor esta adoração ao inimigo de Deus. Então, vamos lá. O número 666 representa um sistema. É um sistema, não é pessoa, em vez de um indivíduo, né? Como é usado no sentido simbólico. Ele não pode ser uma marca literal, né? Os judeus acreditavam, preste atenção aqui, acreditavam que havia uma maldição no número 6, né? Mesmo estando ele sozinho. Multiplique-o por 3 e ele será uma potência para o mal impossível de ser superada, né? Então, até para os próprios judeus, né, o número 6 é um número... Trazia algo ruim. Né? Já trazia algo ruim, né? Aí se você vê, né? Aí vê, o Nabucodonosor erigiu uma estátua, né, de ouro, né, para que ele seja adorado, de 60 côvados, olha só, de altura e 6 côvados de largura, né? Usando o número 6 novamente, que os judeus sentiam ódio, né, calafrio por esse número, né? Os deuses em Babilônia eram classificados por números. O deus menor recebia o número 6, olha só. E o deus maior, o número 60. Aí por isso que ele usou essa medida, né? 6 por 60 côvados, né? E quando se desejava referir-se a todos os deuses, usava-se o número 600. Né? Aí você pega todos os deuses 600, pega o deus maior 60 e o deus menor 6. Aí dá 666. Assim vemos um claro paralelo entre Daniel e Apocalipse 13. Este número está em oposição a Deus e busca ocupar
o seu lugar. Então, vai ser um sistema de adoração, né? Assim como foi imposto no passado, né, nos tempos da própria Babilônia, né, o poder, o império ali que perseguiu e colocou cativo o povo de Deus, agora vai levantar um poder em que vai, um sistema em que vai exigir certa lei, né, certa e através marca, dessas leis, eles vão ser adorados, né? vão ser adorados, né? Só o fato de você reverenciar, seguir, né, o sistema que está sendo imposto hoje, você é como se estivesse recebendo a marca da besta. Então, você tem que ficar ligado ao que está acontecendo no nosso mundo, né? Para onde o nosso mundo está encaminhando. Se está encaminhando para leis em que vai honrar a Deus ou que vai desonrar aos seus mandamentos, né? Eu lhe dou 104 textos comprovando que o sábado é o dia do Senhor. E você não me dá um comprovando que é o domingo, que eu devo parar nesse dia e adorar. A partir do momento que eu paro nesse dia, eu estou reverenciando quem? Deus ou o poder que estabeleceu esse dia? Pois é. E Então, queridos ouvintes, que você possa pensar nisso. Não é, Gleice? Uhum. Quando eu paro no dia de domingo, a quem eu estou adorando? Faça-se essa pergunta. Pois é. Então, voltando ao questionamento meu do início, né, quando eu disse, né, as pessoas olham para o cenário do mundo hoje e acham como é que isso vai se dar, né? Isso vai se dar, esse cenário vai chegar a esse cenário em que os próprios protestantes, né, os poderes religiosos vão se unir com o Estado, né, e vai impor leis em que vão perseguir a esse povo. Então, eu queria que... então, eu já tinha um cenário, né, devido às profecias de Daniel, capítulo 11. Capítulo 11 é o capítulo mais incompreensível, né, de todo o livro de Daniel, e que você vai ler a partir do verso 40. Eu queria que o Everton colocasse o comentário do nosso irmão aí, para que a gente possa entender mais ou menos como será o cenário dos últimos dias.